Se você quisesse começar um negócio, o Japão após a Segunda Guerra Mundial provavelmente era o pior lugar para isso. Porém, em um escritório bombardeado no centro de Tóquio, 2 engenheiros iniciaram a empresa dos seus sonhos, apesar das adversidades. E avançando para hoje, a Sony está em todo lugar. De eletrônicos de consumo a música, filmes, videogames e até uma linha inteira de cães-robôs, a Sony faz de tudo. Mas com as mãos em tantas indústrias, eles enfrentam a brutal realidade sobre os negócios. Inimigos por toda parte. Ao longo de sua história, a Sony enfrentou muitas batalhas, incluindo ser apunhalada pelas costas pela Nintendo e potencialmente infiltrada pelo governo da Coreia do Norte. Então, neste vídeo, estamos desvendando toda a história da Sony. Sua ascensão de um serviço de reparo de rádios em dificuldades para um império de 100 bilhões de dólares. Akio Morita nasceu no Japão em 1921 e desde muito cedo foi preparado para assumir o negócio da família. Por 14 gerações, sua família administrou uma cervejaria que passou de pai para filho. Akio, de apenas 10 anos, frequentava todas as reuniões do conselho da empresa. No entanto, ele parecia mais interessado em mexer com rádios e fonógrafos do que em administrar o negócio da família, e implorou ao pai para deixá-lo estudar física e engenharia em vez de economia. Surpreendentemente, seu pai concordou e essa decisão potencialmente salvou sua vida. Após o bombardeio de Pearl Harbor pelo Japão, o exército recrutou milhões de homens, mas como Akio estudou física, pôde projetar armas em vez de lutar na linha de frente. Então, em 1944, Akio conseguiu um emprego de engenheiro na Marinha, e foi lá que ele conheceu seu futuro parceiro de negócios, Masaru Ibuka. Akio e Masaru rapidamente se uniram por sua paixão compartilhada pela tecnologia. Eles odiavam usá-la para a guerra, porém ambos sonhavam em criar tecnologia que aprimorasse o dia a dia das pessoas. No entanto, o mundo estava em guerra, e como engenheiros, Akio e Masaru sabiam que a tecnologia militar do Japão estava anos atrás dos Estados Unidos da América, então era apenas uma questão de tempo até que estivessem no lado perdedor da guerra. Em agosto de 1945, a previsão deles se concretizou. Os Estados Unidos da América lançaram bombas atômicas e o Japão concordou com uma rendição completa. Os empregos de Akio e Masaru na Marinha desapareceram de repente e, por enquanto, eles seguiram caminhos separados. Akio começou a lecionar em uma universidade, já Masaru decidiu abrir sua própria empresa. Entretanto, nessa época, o Japão era um dos piores lugares do mundo para abrir um negócio. A maioria das grandes cidades havia sido bombardeada até virar ruínas. Quase metade das pessoas não tinha moradia, e os sem-teto morriam congelados nas noites de inverno. A polícia estava ausente e não havia empregos legais. Muitas jovens mulheres dormiam com os GIs americanos em troca de comida, enquanto muitos jovens homens se juntavam a Yakuza, a máfia japonesa. Dada essa situação sombria no Japão, é meio louco que Masaru tinha tanto otimismo sobre começar seu negócio. Mas ele queria construir uma empresa onde os engenheiros pudessem trabalhar à vontade e estava determinado a realizar isso, não importa o quê. E assim, Masaru começou a trabalhar em seu primeiro produto, uma panela elétrica de arroz. No entanto, a panela de arroz ou cozinhava drasticamente o arroz, ou o queimava até ficar crocante, e assim o produto falhou terrivelmente. Masaru então tentou fazer um cobertor elétrico aquecido que era inseguro e também falhou. Masaru persistiu, vendo cada falha como um passo rumo ao sucesso, até encontrar o que o mercado precisava. Durante a guerra, o governo japonês havia ido ao redor abrindo rádios e cortando os fios para que eles não pudessem receber sinais de longa distância com propaganda dos Estados Unidos da América. Com o fim da guerra, Masaru começou a oferecer um serviço de reparo dos muitos rádios que precisavam de conserto. Isso permitiu que as pessoas ouvissem notícias e músicas estrangeiras, e como resultado, o negócio de Masaru foi destaque em uma grande revista japonesa. Akio, velho amigo de Masaru, leu o artigo da revista e, ao saber do negócio de engenharia de Masaru,
entrou em contato para oferecer ajuda. Akio e Masaru decidiram montar uma empresa juntos para desenvolver novos produtos. Mas primeiro, Akio teve que pedir a bênção de seu pai. Por quase 3 séculos, a tradição familiar era entrar no ramo cervejeiro. Surpreendentemente, seu pai permitiu que Akio quebrasse a tradição e seguisse sua paixão. E ele até deu a Akio e Masaru 190 mil ienes para ajudá-los a iniciar seu novo negócio. Então, em 1946, Akio e Masaru incorporaram formalmente a Tokyo Telecommunications Engineering Corporation, a empresa que eventualmente se tornaria a Sony. Com o nome, recursos financeiros e uma equipe de engenheiros em expansão, só faltava um produto para vender. Após anos de tentativa e erro, em 1950, Akio e Masaru começaram a fabricar um novo tipo de gravador de fita para o governo, que não foi um grande sucesso, mas estabeleceu a base para uma versão portátil que foi o primeiro produto de sucesso da empresa. Mas então, bem quando o negócio de gravadores de fita estava ficando empolgante, uma nova inovação tecnológica mudou tudo. Em 1952, Akio e Masaru souberam que a empresa que inventou o transistor estava oferecendo a outras empresas a chance de licenciar a tecnologia em troca de uma royalty. O transistor revolucionava a eletrônica, e Akio viajou aos Estados Unidos da América e negociou até garantir o acordo de licenciamento para o Japão, permitindo o uso de transistores em seus produtos. No entanto, durante essa viagem, Akio ficou atônito ao ver os imponentes arranha-céus nos Estados Unidos da América. Em seu retorno ao Japão, ele passou pela Alemanha, que já demonstrava uma incrível recuperação econômica após a guerra. Ficou claro que o Japão estava atrasado em relação a outros países. Ao retornar para casa, o garçom de Akio colocou um pequeno guarda-chuva de papel em sua sobremesa, informando que havia sido feito no Japão. O garçom apenas esperava divertir Akio, mas, em vez disso, Akio sentiu uma profunda sensação de vergonha por seu país. A partir dali, ele ganhou um novo propósito de vida. Akio estava determinado a dar um verdadeiro significado à frase "feito no Japão". Mas não ia ser fácil. Com a licença para fabricar transistores, Akio e Masaru poderiam transformar sua empresa em uma marca global, então precisavam de um nome que pudesse ser usado mundialmente. Folheando um dicionário, eles se depararam com Sonos, a palavra latina para som. Eles combinaram isso com Sony, que era a gíria para um jovem, e juntos, isso lhes deu o nome Sony. Eles só renomearam oficialmente a corporação anos depois, mas começaram a usar a marca Sony nos novos rádios transistorizados que estavam fabricando. Ao usar transistores, eles acreditavam que poderiam fazer rádios muito menores e mais portáteis do que os volumosos existentes na época. Contudo, quando iniciaram a produção em massa de transistores, mais de 95% apresentavam defeitos. Com os fundos da empresa baixos, eles pegaram um empréstimo bancário para continuar. Se a visão deles de um rádio transistor falhasse, o negócio acabaria. Mas em 1955, após anos de prática, eles fizeram uma descoberta e começaram a vender seu primeiro rádio, o TR-55. Mas Masaru ainda não estava satisfeito. Ele pressionou seus engenheiros para aprimorar a tecnologia e diminuir ainda mais o produto, levando ao TR-63, apelidado de o primeiro rádio transistorizado de bolso do mundo. A Sony foi engenhosa com seu marketing. O TR-63 era um pouco grande demais para bolsos de camisa comuns, então a empresa produziu camisas com bolsos extra grandes para demonstrações, garantindo que o produto sempre coubesse. O produto foi um sucesso imediato. Era um rádio portátil barato o suficiente para ser um produto de massa, transformando a Sony em uma das corporações mais promissoras do Japão. Em 1957, eles tinham mais de 1.200 funcionários e em 1960, Akio começou a construir uma rede de distribuição nos Estados Unidos da América. A Sony foi a primeira empresa japonesa listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos da América. Enquanto Akio expandia com sucesso nos Estados Unidos da América, Masaru
dedicava-se a um novo produto. As TVs coloridas existem desde meados dos anos 50, mas eram embaçadas, escuras e caras, então a maioria ainda preferia preto e branco. A primeira empresa a fabricar TVs coloridas com qualidade e preço equivalentes às TVs preto e branco faria fortuna, então havia uma grande corrida para resolver esse problema, e Masaru queria vencer. A partir de 1961, a Sony começou a desenvolver sua própria televisão colorida. Masaru decidiu projetá-la completamente do zero, em vez de apenas melhorar a tecnologia existente. Quase todas as TVs fabricadas pela Sony apresentavam defeitos visuais estranhos, obrigando a empresa a vendê-las pela metade do preço de custo para se livrar delas. Isso começou a parecer o maior fracasso na história da Sony. Mas como sempre, Masaru não desistiu. Ele fez sua equipe repensar totalmente o funcionamento da televisão colorida. Masaru dedicou seu coração e alma para melhorar a qualidade da imagem, reduzir os custos e resolver todos os problemas com a produção em massa. Eventualmente, eles criaram o Trinitron, um novo produto com imagem mais brilhante e nítida que as outras TVs coloridas no mercado. Devido à qualidade superior, a Sony pôde cobrar um preço mais elevado. Nas próximas décadas, a Sony se tornou a maior fabricante de TVs do mundo, vendendo quase 290 milhões de Trinitrons. O produto rendeu à Sony um Emmy em 1973 por sua contribuição para a televisão. Após o sucesso do Trinitron e a expansão global, a Sony se tornou um grande nome em eletrônicos de consumo. Eles ficaram conhecidos pela qualidade, melhorando a percepção dos produtos japoneses como a Akio propôs anos atrás. Mas ele não poderia aproveitar o momento por muito tempo. A Sony estava à beira de uma batalha que poderia destruir tudo o que eles construíram. Hoje em dia, com serviços de streaming como Netflix, você pode assistir a programas de televisão quando quiser. Nos anos 70, os programas de televisão eram transmitidos ao vivo em horário específico, e se você perdesse, não havia como assistir novamente. Pelo menos era assim até a Sony intervir. Em 1975, eles introduziram um gravador de videocassete chamado Betamax. Agora, as pessoas podiam simplesmente escolher um canal e um temporizador, e o Betamax gravaria o que estivesse passando para que pudessem assistir quando quisessem. Inicialmente, o produto parecia que seria um grande sucesso, mas então o Betamax ganhou um concorrente sério, o Video Home System. Assim como temos diferentes formatos de arquivos para vídeos digitais hoje, as fitas de vídeo também tinham diferentes formatos, como o Betamax ou o Video Home System. O interessante é que, mesmo com a qualidade de imagem superior do Betamax, amplamente considerado a melhor tecnologia, o Video Home System venceu a guerra dos formatos. O Video Home System era mais barato e armazenava 4 vezes mais conteúdo, por isso foi escolhido. Então, mesmo que o produto da Sony fosse superior para a pessoa média, o Video Home System fazia mais sentido. Então, todos os milhões que Akio e Masaru investiram no Betamax foram perdidos em apenas alguns anos. Apesar das perdas da Sony, Akio fez uma aposta audaciosa. Ele afirmou que deixaria a empresa caso seu próximo produto falhasse. Akio viajava muito de avião e sentia falta de uma forma de ouvir música durante os voos. Em 1979, Akio teve a ideia do Sony Walkman, um tocador de música portátil que tocava fitas cassetes, as quais podiam ser ouvidas através de fones de ouvido. Naquela época, as pessoas só usavam fones de ouvido se tivessem deficiência auditiva, e a surdez era considerada vergonhosa na cultura japonesa. Além disso, gravadores de fita já existiam há algum tempo, podendo gravar e reproduzir áudio. Então, quase todos acharam que o Walkman era uma ideia estúpida e que a Sony teria outro fracasso. Porém, Akio acreditava que um tocador de música portátil seria popular, então declarou que se não vendesse mais de 30 mil unidades, desistiria. O Walkman se tornou um grande sucesso. Embora possa parecer óbvio hoje,
Poder ouvir sua própria música onde quer que estivesse era um conceito novo e empolgante naquela época. O Sony Walkman acabou vendendo cerca de 385 milhões de unidades. E sim, a Sony estava apenas começando seus planos para revolucionar a indústria da música. Primeiro, eles criaram sua própria gravadora, inicialmente em parceria com a Columbia Broadcasting System Records. Posteriormente, firmaram uma parceria com a Philips para pesquisar e desenvolver novas tecnologias em conjunto. Levou 14 anos, mas o resultado final foi que eles criaram o Compact Disc, ou CD, uma maneira totalmente digital de armazenar áudio. Porém, se o CD não compensasse os custos de 14 anos de pesquisa e desenvolvimento e recuperasse os 30 milhões de dólares investidos na construção da fábrica, tudo desmoronaria. Felizmente, a diversidade dos negócios da Sony se tornou uma enorme vantagem nesse momento. O CD deu à Sony 4 fontes de receita. Primeiro, a gravadora Sony obteve receita dos CDs produzidos na nova fábrica. Em segundo lugar, a Sony permitiu que outras empresas produzissem CDs em troca de royalties. Em terceiro lugar, em 1982, a Sony começou a vender seus primeiros leitores de CD. Por fim, sua gravadora vendeu música de alguns dos artistas mais famosos do mundo em CDs. Isso tudo levou a um efeito bola de neve louco. O recebimento de royalties por parte da Sony indicava o crescimento da popularidade do formato de CD. Isso naturalmente levou a mais vendas de leitores de CD, aumentando a demanda por música produzida pela gravadora da Sony e distribuída em CDs fabricados pela própria empresa. Basicamente, quando uma fonte de renda da Sony crescia, as outras também aumentavam naturalmente. Os CDs revolucionaram as finanças da Sony. Com o tempo, a produção mundial alcançou centenas de milhões anuais. Em 1988, a Sony usou esses fundos para comprar integralmente a Columbia Broadcasting System Records e seu catálogo musical por 2 bilhões de dólares. Isso, eventualmente, se tornou a Sony Music Entertainment, que é a segunda maior gravadora do mundo até hoje, e produziu álbuns de Bob Dylan a Michael Jackson. A Sony se tornou uma força dominante na música. Mas, como sempre, eles queriam expandir ainda mais. E então a Sony decidiu mais uma vez entrar em uma indústria completamente nova, os videogames. Em 1991, a Nintendo lançou o Super Nintendo Entertainment System, para o qual a Sony ajudou a construir o áudio. Foi um clássico instantâneo, mas com algumas fraquezas evidentes. Os jogos vinham principalmente em cartuchos, exigindo computadores especializados para desenvolvê-los, com tamanhos de arquivo extremamente limitados. Então era um processo muito complicado para fazer jogos com limitações técnicas. Agora que Sony e Nintendo tinham uma parceria, a Sony propôs uma solução para criar um sistema externo que possibilitasse seu console rodar jogos de CD. A Sony começou a trabalhar imediatamente na sólida ideia. Mas eles também tinham outra ideia. Eles poderiam criar um novo console que usasse apenas CDs, não cartuchos. Para a Nintendo, isso foi longe demais. Se muitos desenvolvedores de jogos fizessem a transição de jogos baseados em cartuchos para jogos baseados em CDs, o que provavelmente aconteceria, a Sony poderia lançar seu próprio console e levar todos os desenvolvedores consigo. A Nintendo ficou cada vez mais desconfiada de que a Sony os trairia. E assim, a Nintendo decidiu trair a Sony primeiro. Para o choque da Sony, a Nintendo anunciou publicamente que estaria produzindo a mesma tecnologia baseada em CD apresentada por eles. Porém, eles não trabalhariam com a Sony. E para tornar a traição ainda pior, a empresa com a qual a Nintendo estava se associando para este projeto era a Philips, a mesma empresa com a qual a Sony havia criado o CD em primeiro lugar. Todos na Sony estavam furiosos. Mas, no final das contas, este foi provavelmente um dos piores erros que a Nintendo já cometeu, porque a Sony decidiu continuar com o projeto sem a Nintendo. E em 1994, o que teria sido o Nintendo PlayStation se tornou o Sony PlayStation.
Como o PlayStation usava CDs, era muito mais atraente para os desenvolvedores, e os jogos podiam ser mais ambiciosos do que aqueles feitos para os consoles da Nintendo, que usam cartuchos. Além disso, a Sony, com mais recursos que a Nintendo, encheu seu console de tecnologia, fazendo o Super Nintendo Entertainment System parecer um brinquedo de criança em comparação. A Nintendo lançou seu concorrente, o Nintendo 64, mas apenas 400 jogos foram feitos para ele durante sua vida útil, enquanto o PlayStation recebeu quase 8.000. Devido a esses fatores, o PlayStation vendeu mais de 100 milhões de unidades e quase 1 bilhão de jogos. A Sony venceu a guerra dos consoles. Os jogos se tornaram um negócio sério para eles, e o sucesso continuou com o PlayStation 2, que se tornou o console mais vendido de todos os tempos, com mais de 150 milhões de unidades comercializadas. Isso também foi uma lição valiosa para a Sony. Muitas franquias icônicas como Ratchet e Clank, God of War e Gran Turismo surgiram na era do PS1 e PS2, e a Sony percebeu que possuir propriedades intelectuais como essas era uma grande vantagem. Decidiram investir mais nessa estratégia para o PlayStation no futuro e aplicá-la em outras divisões também. A Sony tinha seus olhos em um personagem popular específico, o que resultaria em uma das apostas mais lucrativas que já fizeram, além de muito drama. A Sony queria conquistar ainda mais indústrias e então, em 1989, eles compraram o estúdio de cinema Columbia Pictures Entertainment. Isso se tornou a Sony Pictures Entertainment, um dos 5 grandes estúdios de cinema de hoje. No entanto, em 1998, a Marvel estava se recuperando de uma falência brutal e a Sony Pictures viu isso como uma oportunidade. Eles se aproximaram da Marvel para comprar os direitos de filmagem do Homem-Aranha, seu personagem mais popular. Após muitas negociações, a Marvel, em uma necessidade desesperada por dinheiro, acabou concordando com um acordo absurdo. A Sony comprou os direitos de filmagem do Homem-Aranha por 7 milhões de dólares, mais 10 milhões por filme realizado e 5% da bilheteria. Mas, considerando a popularidade do Homem-Aranha, foi um desconto enorme. E fica ainda mais selvagem. Contanto que a Sony lance um filme do Homem-Aranha a cada 5 anos e 9 meses, eles têm os direitos exclusivos de fazer filmes do herói eternamente. A Sony Pictures rapidamente lançou seu primeiro filme do Homem-Aranha, estrelado por Tobey Maguire, em 2002. Ele arrecadou 825 milhões de dólares, com um orçamento de cerca de 140 milhões. E isso foi apenas de um filme, então seu investimento já tinha sido um grande sucesso. O Homem-Aranha se tornou um ativo de quase 9 bilhões de dólares para a Sony, sendo surpreendente que eles tenham pagado apenas 7 milhões pelos direitos do filme. Dito isso, o negócio poderia ter sido ainda melhor para a Sony. Quando compraram o Homem-Aranha, a Marvel ofereceu à empresa todos os seus personagens, por 25 milhões. Executivos da Sony afirmaram que as pessoas só se interessavam pelo Homem-Aranha, então compraram apenas os direitos desse personagem da Marvel. É surreal pensar que a Sony poderia ter comprado todos os personagens do universo cinematográfico da Marvel por apenas 25 milhões de dólares, dados os bilhões que a franquia faturou. No entanto, a equipe da Sony não se demoraria nisso por muito tempo, pois estavam prestes a se envolver em um dos maiores vazamentos de dados da história. Em 2014, os funcionários da Sony foram aos seus computadores e encontraram uma mensagem ameaçadora, dizendo que haviam sido hackeados por um grupo chamado Guardiões da Paz. A mensagem dizia: "Obtivemos todos os seus dados, incluindo seus segredos." Os hackers roubaram terabytes de dados da Sony, incluindo todas as informações pessoais dos funcionários, sem blefar. Os hackers vazaram publicamente diversas informações sensíveis da Sony na internet. Isso incluiu e-mails confidenciais entre executivos da Sony, alguns dos quais eram muito constrangedores, como um em que um executivo da Sony chamou Angelina Jolie de mimada com talento mínimo.
Os hackers também vazaram cópias de vários filmes inéditos da Sony. Em seguida, eles dizimaram a infraestrutura da Sony, apagando muitos de seus dados. O ataque foi considerado o pior cyberataque já feito contra os interesses americanos. Então, quem era o grupo por trás de tudo isso? Pouco antes do ataque, a Sony Pictures lançaria o filme de comédia A Entrevista, que zombava do líder norte-coreano. E logo, o FBI e o presidente Obama declararam que a Coreia do Norte era a culpada pelo ataque. Confirmamos que a Coreia do Norte participou deste ataque. Contudo, muitos especialistas renomados em segurança cibernética ainda duvidam que a Coreia do Norte foi responsável, e detalhes do ataque permanecem nebulosos até hoje. Mas, de qualquer forma, embora este ataque tenha sido brutal para a Sony, certamente não os desacelerou. A Sony continuou a se expandir para novas indústrias, incluindo seguros de vida, bancos, biotecnologia, robótica e carros elétricos. A humilde empresa iniciada por Akio e Masaru em Woton, Japão, superou até mesmo suas expectativas mais ousadas. Embora a Sony tenha tido muitos fracassos ao longo do caminho, eles sempre estiveram dispostos a correr mais riscos e continuar a inovar. Eles também ouviram feedback. Os fundadores contrataram um grande crítico de seus produtos para ajudar a melhorá-los. Ele se tornou presidente da Sony anos depois. Refletindo sobre os inúmeros produtos, filmes, músicas e jogos da Sony, é correto afirmar que o mundo seria diferente sem eles. Compartilhe sua opinião sobre a Sony nos comentários. Agora, se você gostou deste vídeo, então você definitivamente não vai querer perder a história da Samsung, que é na verdade o principal concorrente da Sony. Acredite, a Samsung é muito maior do que você imagina. Clique na miniatura para assistir agora e nos vemos lá em um segundo. Saúde!